Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, é hora de ficar bem informado. Está no ar mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver os destaques desta quarta-feira. Nível do Rio Doce baixa mais de 2 metros, mas 3 famílias permanecem fora de casa aqui em Linhares. Chuvas também ajudaram a elevar o nível da Lagoa Juparanã. Confira um balanço dos dias de carnaval em Pontal do Ipiranga. Motorista desrespeita bloqueio e bate em pedra que rolou sobre a BR-259 em Colatina. Todos os dias, 5 pessoas são mortas por arma de fogo no Brasil. Esse problema motivou a Igreja Católica a lançar nesta quarta-feira a campanha da fraternidade deste ano abordando a violência. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje. Nas férias de Altemar Félix, você confere os destaques do esporte com o nosso colega Diego Costa. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, na Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, muito obrigado pela audiência. O Rio Doce baixou mais de 2 metros depois do pico da cheia na quinta-feira da semana passada, quando atingiu o nível de 4,5 metros. 10 famílias foram obrigadas a deixar suas casas, todas elas residentes no bairro Olaria. Segundo a Defesa Civil do município, o nível do rio está na casa dos 2,5 metros agora, quase 1 metro abaixo da cota de inundação, que é de 3,45 metros. Das 10 famílias que saíram de casa, 7 já retornaram. As outras 3 permanecem no ginásio de esportes do bairro Araçá, porque a Defesa Civil ainda quer avaliar se a estrutura das casas onde moram não sofreu avarias. Essas pessoas devem ser amparadas pelo aluguel social bancado pela Prefeitura. O carnaval em Linhares foi considerado tranquilo, apesar do registro de alguns casos de violência. Vamos dar um giro pela cidade com as informações do repórter Oséias Farias. A polícia investiga um suposto estupro registrado na madrugada desta terça-feira no Pontal do Ipiranga, que recebeu grande público durante os dias de folia. A vítima teria sido uma jovem de 18 anos. O relato para a polícia foi dado por uma amiga da suposta vítima, que mora em Conceição da Barra. De acordo com informações, a jovem estava sozinha na praia quando um homem, careca, sem camisa e de short, teria feito sexo com ela forçadamente. A vítima foi levada para uma unidade de saúde do Pontal. A polícia fez buscas, mas o suposto estuprador não foi encontrado. Além deste caso, a polícia também registrou furto de um veículo e uma tentativa de homicídio no balneário. A família de Renan Souza Rocha, de 28 anos, morador de Bebedouro, está apreensiva. É que ele está desaparecido desde a última quarta-feira, dia 7 de fevereiro. A família disse que Renan estava trabalhando em Juerana, distrito de Caravelas, no estado da Bahia, quando um carro preto com placas de Linhares parou perto dele. 2 homens armados saíram afirmando que eram policiais. Renan teria sido algemado, colocado num porta-malas do carro e seguiu para rumo até agora ignorado. A família já esteve na cidade baiana, onde registrou um boletim de ocorrência. Qualquer informação sobre o paradeiro de Renan pode ser dada pelo telefone 99573-8790. Ainda em Bebedouro, a polícia registrou uma tentativa de homicídio. Um jovem de 18 anos foi atingido por 3 tiros e levado para o hospital HGL. O fato foi registrado na madrugada desta terça-feira. O nome da vítima ainda não foi divulgado. Os atiradores são desconhecidos. Teve homicídio registrado no bairro Santa Cruz. Um jovem de 19 anos, identificado como Paulo Vitor de Jesus Tiago, foi assassinado com vários tiros na cabeça na Avenida Antenor Elias. A Guarda Civil deu apoio no local do crime até a chegada da perícia. No momento do homicídio, a polícia disse que Paulo Vitor estava de bicicleta. Foram encontradas perto do corpo cápsulas de calibre 380. Até agora ninguém foi preso. Em Souretama, a polícia registrou um sequestro relâmpago na noite passada. O fato teria ocorrido, de acordo com PMs, na Avenida Ângelo Suzano. A vítima estava em um veículo com uma criança quando desconhecidos chegaram e anunciaram assalto. Ambos foram levados pelos criminosos que seguiram pela BR-101 sentido São Mateus.
Cerca de 15 minutos depois, a vítima foi libertada na estrada que dá acesso ao distrito de Juncado, interior de Sooretama. Os bandidos levaram um veículo Gol da vítima, cartões de crédito e documentos pessoais. A polícia investiga o caso. E um motorista desrespeitou a sinalização que interditava a BR-259 no trecho que liga os municípios de Colatina e Baixo Guandu e acabou batendo contra as pedras que permanecem obstruindo a passagem pela rodovia há mais de uma semana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 10 da noite de terça-feira e o motorista do caminhão foi encaminhado para um hospital de Baixo Guandu após sofrer ferimentos leves causados pelo impacto. A interdição total da pista aconteceu na localidade de Itapina, em Colatina, quando pedras rolaram e atingiram um caminhão. O DENIT começou a remover essas rochas, mas o trabalho ainda não foi concluído. Bom, toda quarta-feira, você já sabe, é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Uma pesquisa realizada entre consumidores nos Estados Unidos mostra um dado relevante. 7% dos americanos acreditam que o leite achocolatado seja produzido por vacas marrons. Isso significa que 16 milhões e 400 mil pessoas no país não sabem do que se trata um produto industrializado, feito com leite, chocolate e açúcar, segundo o jornal americano Washington Post. Se para nós isso é uma surpresa, é um dado alarmante, para muitos especialistas americanos em educação alimentar e nutricional, no entanto, o estudo causou surpresa por não revelar um número ainda maior de consumidores, digamos, mal informados. Nos anos 90, uma pesquisa encomendada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revelou que 1 em cada 5 adultos não sabia que hambúrgueres são feitos de carne. Esse levantamento também mostrou que os americanos não sabiam informações básicas sobre agricultura e pecuária, como o que comem os animais criados em fazendas. E os especialistas acreditam que não houve muita mudança nessas 2 décadas. No Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, a realidade não é diferente sobre essa falta de informação sobre a origem dos alimentos. Estamos condicionados a pensar que se você precisa de comida, você vai ao mercado. Temos que inverter esse pensamento e ensinar as crianças, principalmente, de onde vem o alimento. Franco, muito obrigado pela participação e até semana que vem. Vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira de verão em todo o norte do estado. A quinta-feira será com sol e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos. Em Linhares, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Colatina com mínima de 21, máxima também de 31. Em São Mateus, variação entre 22 e 29. A mesma coisa em Vitória, mínima de 22 e máxima de 29 graus. A seguir, você vai ver, as chuvas também ajudaram a elevar o nível da Lagoa Juparanã em Linhares. As chuvas dos últimos dias também ajudaram a elevar bastante o nível da Lagoa Juparanã, que estava muito baixo. Nesse vídeo feito por um telespectador, a gente vê toda a planície do Rio Pequeno e toda a área de pastagem tomada pela água da lagoa. A Juparanã, como sabemos, é abastecida principalmente pela bacia do Rio São José, que nasce no município de Mantenópolis, no extremo noroeste do estado, na divisa com Minas Gerais, e percorre 154 quilômetros. A barragem construída no encontro do Rio Pequeno com o Rio Doce deve fazer com que o nível da Lagoa Juparanã se mantenha nesse estado pelos próximos dias. E durante o carnaval, a página da Rede Sim no Facebook obteve milhares de acessos. Muita gente curtiu uma live que fizemos na noite de sábado, mostrando o clima de carnaval em Pontal do Ipiranga, onde mais de 30 mil pessoas por noite curtiram a folia no balneário mais agitado de Linhares. A gente vê as imagens aí feitas do ar, né? Gente de várias partes do Espírito Santo, além de mineiros, baianos e até cariocas, compareceram ao balneário. As imagens aéreas transmitidas ao vivo pelo Facebook são resultado da parceria entre a Rede Sim Linhares e a Vertical Fan. Pois é, o nosso colega Altemar Félix, que traz sempre a coluna do esporte, está de férias e nos próximos dias quem vai apresentar essa coluna é o nosso jovem colega Diego Cop. Vamos conferir os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. É isso aí, muito bem, Cláudio. Falando sobre futebol capixaba, a Associação Atlética São Mateus
ameaça abandonar o campeonato capixaba desse ano por falta de dinheiro. A diretoria do clube reuniu a imprensa para confirmar a decisão. E caso não surja um patrocínio, com os recursos que dispõe, o Pitbull do Norte pode deixar a competição. Com dificuldades para honrar a folha de pagamento e com dívidas que ultrapassam os R$400 mil, o presidente do clube disse que vai protocolar a desistência da competição, caso não consiga um bom patrocínio nos próximos dias. A ideia do São Mateus era ter custo zero com a folha de pagamento este ano, através das parcelas com outros clubes que cederam jogadores, mas o projeto não deu certo. Agora falando de campeonato carioca, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro confirmou que o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, será o palco da grande final da Taça Guanabara entre Flamengo e Boa Vista no próximo domingo, no dia 18. A partida, válida pelo Campeonato Carioca de 2018, acontece às 17 horas. O Boa Vista, que conquistou a classificação para a final ao empate com o Bangu em 2-2, é o mandante da partida. Sim Esporte para o Sim Notícias. Valeu, Diego. Obrigado pela participação. Depois do intervalo, o bate-papo é com o padre Maurício Cordeiro Fornaciari, que vai falar um pouquinho sobre o lançamento da campanha da Fraternidade, que esse ano fala sobre a violência, um tema interessante. O bate-papo é daqui a pouco. Bom, minha gente, começou então a quaresma, né? Depois aí da folia do carnaval, a quarta-feira de cinzas abre então a quaresma, os 40 dias. Ao mesmo tempo, foi lançada hoje a campanha da Fraternidade 2018, que a Igreja Católica traz como tema um enfoque sobre o problema social que é a violência, né? Segundo dados do mapa da violência, por hora, pelo menos 5 pessoas são mortas no país por armas de fogo. O padre Maurício Cordeiro Fornaciari, pároco aqui da paróquia Santíssima Trindade, vai conversar conosco, falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, padre Maurício? Tudo bem, Cláudio, é um prazer estarmos sempre juntos nesta caminhada tão bonita que é a quaresma, que é convertei-vos e crede no Evangelho, né? Padre Maurício, a Igreja Católica sempre traz, além da tradição da quaresma, né, esse momento de reflexão, de volta, né, para o interior e de comunhão com Deus, um tema social. E esse ano, mais um tema assim, que está em evidência, que é a questão da violência, né? A violência, Cláudio, hoje virou uma epidemia, né? Ou seja, o Brasil hoje, os dados que nós temos é realmente alarmante, do ponto de vista de ver um país que é um país cristão, né? O Brasil é um país cristão, então é uma grande contradição, uma aberração, né? É como se fosse um abismo entre aquilo, o cristão, que é na verdade para ser sal e luz. A gente vive essa situação que não é tão simples, por isso que o tema é interessante, achei bonito, porque é a fraternidade e a superação da violência. Superar esse problema, né? Exatamente, porque isso é da fé, né? Não é combater a violência, mas é superar. Ou seja, é a cultura da paz que é preciso trabalhar intensamente lá na família. Entendi. Família, escola. O senhor acha que esse mecanismo que é usado, muita gente fala, o problema da violência é aumentar o efetivo policial, é entrar na favela, isso vai resolver? Claro que não, né? A mesma coisa você fala, como é que vão resolver o problema da dengue? Quer dizer, é muito fácil, né? Desde que cada um dentro do seu quintal cuida, limpa. Então, aí você resolve. Imaginemos, se você que tem filho pudesse cuidar e acompanhar ali perto, né, e a própria sociedade, a mídia e tantos outros, todas as situações de materialismo, consumismo, se nós tivéssemos um compromisso com a ética, claro, agora, como é que a gente vai combater uma violência onde hoje os poderes constituídos, né, poder legislativo, executivo, judiciário, todos, não que todos estão envolvidos, mas dão um péssimo exemplo para uma sociedade que quer ser uma sociedade democrática. Então, o caso da violência é um assunto muito complicado, mas ao mesmo tempo é possível. Desde cada um, nesse período da quaresma, a campanha da fraternidade, começa a tomar conta dos seus filhos e começa então a ter realmente um projeto, que é o projeto da paz, que passa pela paciência, pela perseverança e pela participação. Padre Maurício, o senhor acha que do que tem sido feito ao longo dos anos para essa questão da violência tem sido apenas improviso, paliativo e a solução mesmo? É porque a sociedade nossa, o imediatismo, né, a gente quer... É igual a história de tapa-buraco, né? Tapa-buraco, vem de novo, vem de novo. Então, Jesus já diz assim, não adianta botar remendo velho em roupa nova, ou vice-versa, porque vai rasgar.
o ideal, a inteligência, a nossa capacidade é justamente de fazermos um mutirão, já que um assunto pertence à sociedade. O problema da violência, o ser humano não nasceu violento. Claro que não, nós nascemos, Deus nos criou por amor para amar e ser feliz. Então, quando nós vemos essa cultura já, a cultura do extermínio, a cultura do vale tudo, a cultura do consumismo, né? Então isso vai modificando e vai criando uma falsa ideia do ser humano, porque todo ser humano foi criado por amor, para amar. Então essa superação da violência é possível a partir de quê? Da palavra de Deus, por isso a quaresma, que é esse tempo. Padre Maurício, o senhor não acha também que a família tem esse papel fundamental? Porque assim, o filho, quando o senhor falou, né, a criança não nasce violenta, Não. Ela é criada dentro de um ambiente familiar, dentro de um contexto ali de pai, mãe, tio, avô, e as coisas que ela precisa para a vida, ela aprende ali dentro, né? Então até se você olhar a pesquisa, eu vi agora esses dias 10 cidades que não tiveram, o ano passado não tiveram nenhum caso de caso, violência, né? Se você for olhar, você vai ver que tem uma tradição, tem uma cultura. Então, não é simplesmente tradicionalismo, mas a gente vê que há uma certa integração, a questão das famílias, dos valores. Né? Então, a criança, ela nasce, ela é pura, ela vem totalmente aberta. Agora, dentro de casa, começa dentro de casa. Se você for, por exemplo, num presídio ou lá na casa resgate, se você tiver ouvido para ouvir, você vai sair de lá com outra concepção. Vai entender até por que eles estão lá. É. Quer dizer, então esse problema do Brasil, o problema social, esse problema hoje da corrupção, acho que esse é um tema que a sociedade não pode mais botar debaixo do tapete. Porque a corrupção, em grande parte, gera violência. Porque vai faltar lá na ponta para saúde, educação, especialmente educação, segurança. Então nós temos uma oportunidade esse ano na campanha da fraternidade de combatê-la com inteligência. Inclusive com um ano de eleições. Exatamente. Né? A gente pode resolver tudo isso. Exatamente, porque não tem jeito, né? Ou eu entro nesse mutirão, né? Ou eu sou vítima. Igual a gente está vendo no Rio de Janeiro e outros lugares. Mas hoje, o ano passado foi 60 mil pessoas que foram exterminados, né? Parece assim, um país que está vivendo em guerra, né? Números de fim de guerra. Pois é, a gente falando um pouco sobre essa questão da violência, que é o tema da campanha da Fraternidade deste ano, como diz o Padre Maurício, não é combater a violência, né? O tema traz exatamente é superar. Superação desse Porque assim, Cláudio, como você ensina teus meninos a cultura da paz, né? E eles aprendem, nós aprendemos. Eu aprendi em casa. Todo ser humano aprende por repetição, né? Sim, eu aprendi em casa, você também certamente conhece a tua mãe lá. Ela está dizendo, meu filho, devolva aquilo que não é seu. Quer dizer, esses valores, essa questão da educação, bom dia, boa tarde, essas coisas simples que o Papa Francisco está falando agora, coisas simples, um sorriso, ajudar, ser solidário, isso a gente aprende, uma vez que você aprende isso, porque isso faz muito bem, porque a violência, se não for combatida dentro da dinâmica, da raiz, da radicalidade, ela vai sendo aquele paliativo. Vamos aumentar presídio. Não, presídio aumenta. E vai aumentando. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Quer dizer, então não vai resolver o problema. Para resolver o problema, nós temos que ter seriedade, espiritualidade, comprometimento. Esse é o fator. Eu falo sempre assim, se você quer construir a paz, você que está me acompanhando, lembre de 3 palavras. A paciência, a perseverança e a participação. Bacana. Além da questão espiritual, o senhor acha importante, mas a educação também é um fator que pode ajudar? Cláudio, a educação, ela começa desde o ventre, né? Começa dentro de casa. A educação é tudo, porque o ser humano, ele nasce pobre de tudo, né? Quer dizer, então, nós dependemos dessa presença, de fato, da autoridade. É preciso resgatar a autoridade, Cláudio. Não dá para uma criança de 7, 8 anos, 10 anos ficar comandando. Hoje... Então, esse resgate da autoridade, dos princípios, porque nós estamos vendo um país hoje, nós não temos uma autoridade. Eu falo com toda naturalidade. O presidente que está aí, ele perdeu autoridade, porque perdeu moral. Então, é preciso resgatar esse trabalho chamado autoridade. Então, você pai, você mãe, a criança que está aí com você,
a princípio, até os 10, 11 anos, você educa uma criança. Agora, só é possível educar através de testemunho. Tem que ter um bom exemplo, Não tem como, né? Então você fala, não grita alto com o outro, você grita. Não joga lixo, mas você joga. No trânsito que a gente tem andado, a violência do trânsito, são tantas. A gente anda nessa BR. É um absurdo de que você vê pessoas passando em lugar que não se deve, bebendo e dirigindo. Como é que você pode ter um país sério? Como é que você pode combater violência se o próprio cidadão, a própria autoridade não dá exemplo? Não dá exemplo dentro de casa, né? Ok, Padre Maurício, só para a gente finalizar, a quarta-feira de cinzas, né, ela dá início a esse período de 40 dias. Qual o significado na prática das cinzas, né, que se fala? Você veja hoje na primeira leitura que nós temos hoje, da profecia de Joel, ele diz assim: rasgai os corações e não rasgai as vestes. Ou seja, o sentido desse dia de hoje e da quaresma, os 40 dias, é a chamada conversão, mas não é uma conversão que é fruto da ação do Espírito Santo, que isso vai tendo em nós atitudes, né? Como atitude, por exemplo, assim, o que é caridade? Caridade é solidariedade. A penitência é purificação. Então, é você entender que eu tenho que abrir mão para que eu possa compreender a importância do amor ao próximo. Então, a quaresma é um momento em que a gente deve mergulhar nessa espiritualidade, como diz, entra no teu quarto, não é para fazer propaganda, no silêncio, o que a mão direita, a direita fazer, a esquerda não precisa. É preciso que a gente aprenda que esse tempo é um tempo de um grande retiro, onde eu posso ouvir mais a voz de Deus. Nós ouvimos muitas coisas, né, da internet, da rede social, e a gente perde a oportunidade de deixar Deus falar. Deixa Deus falar um pouquinho no seu coração. Escuta um pouquinho mais. Ouve mais a palavra de Deus. Assim você vai entendendo que é possível transformar. E para transformar, não precisamos de grandes coisas, não. Né? Olha, desde um gesto, desde um abraço, um bom dia, uma boa tarde, ajudar a pessoa, informar. Se cada um fazer um pouquinho, é claro que o milagre acontece. Tá aí então, gente, o início da quaresma, quarta-feira de cinzas, né? As celebrações e missas ocorrem à noite, 19h30, né, Padre Maurício? Sempre, às 19h30, e até um círculo bíblico, né? É a reflexão da palavra, tem a Via Sacra nas ruas. Nas sextas-feiras. Na sexta-feira. Aliás, isso é um momento muito interessante. Não é simplesmente fazer repetição, mas é atualização, né? Todo dia a gente se levanta para o trabalho, tira 40 minutos por dia. Eu tenho falado muito isso, Cláudio. 40 minutos para você ouvir a palavra, para você rezar, ou em família. Tem um dia, tem 24 horas, tira 40 minutos. Você vai ver que isso vai te ajudar muito, especialmente na leitura do Salmo, né? Tá certo. Eu agradeço o Padre Maurício Cordeiro Fornaciari, é o pároco da Paróquia Santíssima Trindade, aqui do bairro Novo Horizonte. Todos os domingos está aqui na TV5 com a Santa Missa pela manhã. Obrigado pela presença, Padre Maurício. Tem sido uma grande bênção. Só para aproveitar a missa da manhã, tem sido uma grande bênção as pessoas que têm nos acompanhado. Olha aí, né? Especialmente as pessoas que estão em casa acamadas, através da TV Sim. A gente tem chegado aí no lar, levando essa mensagem de fé e esperança para todos. Bacana. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela presença. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a companhia de sempre. Você de Linhares e região, continue deixando seu recado na nossa página no facebook.com/TV Sim Linhares. Para rever esta entrevista e o nosso conteúdo, acesse o nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação está aí, pode ligar para nós, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.